Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 27, que diz: Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Bom, queridos, aqui Jesus ele abre o coração aos discípulos. Jesus estava a poucos dias de uma morte muito violenta. E é claro que qualquer ser humano, diante de um prognóstico desse, ficaria perturbado, ficaria angustiado. E Jesus, da mesma forma, ficou perturbado. Então ele diz aos discípulos: olha, meu coração está perturbado, a minha alma está angustiada. Porque essa é a reação natural. Veja, queridos, Jesus ele se esvaziou da sua divindade, como diz Filipenses capítulo 2. Então ele veio aqui como um ser humano. Ele era Deus encarnado, era Deus dentro de um corpo humano. Então ele passou, como diz as Escrituras, por todas as tentações que nós passamos, por todos os sofrimentos. Como Isaías 53 diz, ele era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Então você nunca pode dizer, Deus não entende o que eu estou passando, porque Deus nunca sentiu dor, Deus nunca ficou angustiado, Deus nunca ficou preocupado. Não, queridos. Jesus, ele teve perturbações. Porque ele estava num corpo, e apesar de ele, como Deus, saber o que ocorreria, a reação natural do corpo dele era o temor. Como mais adiante, no Monte Getsemane, Jesus vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele chega a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Era ali Deus se voltando contra Deus? Não, era o corpo humano gritando. Porque Jesus, ele não era um suicida. Não, eu amo sofrer, eu amo morrer. Não, isso seria a atitude de um louco, ou então de um suicida. Jesus não era nenhum dos dois. Há um instinto na natureza que é o instinto de autopreservação, que todo ser vivo tem. Isso é um instinto natural, que é o instinto do qual a gente deriva, né? O cuidado, a atenção, né? A gente se precaver das coisas por causa desse instinto de autopreservação. E Jesus tinha esse instinto porque ele era um ser humano normal, em termos físicos. Ele chegou a tal ponto de angústia, como diz Lucas 22, que ele começou a suar gotas de sangue. Isso na medicina já é o comprovado. As pessoas, quando chegam num nível de estresse e angústia extremamente violentos, realmente ocorre isso. A pessoa começa a suar gotas de sangue. E ocorreu com Jesus. Tamanha era a agonia dele diante da crucificação que viria. Mas, diante de toda essa perturbação das emoções dele estarem aqui em ebulição, olha só também a natureza divina se expressando. Então há a natureza humana e a natureza divina. Ele pergunta: eu por acaso direi, Pai, salva-me desta hora? É claro que não. Eu vim exatamente para isso. Eu vim para esta hora, eu vim para esse momento. Este é o momento chave. A minha missão é essa. Então, todo o meu objetivo é para chegar aqui. Então, por que eu iria pedir para ser salvo disso? Em Mateus 26, por exemplo, quando Pedro saca de uma espada e corta a orelha, né, de um daqueles que vinham prender Jesus, Jesus repreende Pedro e diz: ora, Pedro, você não pensa que se eu quisesse eu poderia rogar ao Pai e ele enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos? Uma legião é cerca de 10.000 soldados, né? Mas aqui está falando de anjos. Então são 12 legiões, que daria 120.000 anjos. Jesus poderia clamar, isso ocorreria. Mas aí ele pergunta: mas como se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então Jesus veio cumprir uma missão já prevista, já antecipada nas escrituras.
Então veja que as emoções estão perturbadas, mas Jesus as controla pela razão, pelo entendimento. Essa é a minha vontade, é isso que eu quero fazer, esse é o meu objetivo. Então as minhas emoções vão se submeter à conclusão que eu já tenho, ao meu objetivo, à minha meta. E a gente tem que aprender com isso com Jesus, né, queridos? Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos metas, nós traçamos atividades que devemos fazer, mas deixamos as nossas emoções nos tirar da missão. Seja preguiça, seja uma tristeza, seja, né, um cansaço, a gente deixa que as nossas emoções nos tirem do alvo que a gente colocou para nós mesmos. E assim, você se permitindo a isso, como é que você vai atingir qualquer objetivo na vida? Como? Não tem como. Você vai esperar todas as suas emoções estarem perfeitamente equilibradas para aí sim você correr até o seu objetivo? E por quanto tempo as suas emoções vão ficar perfeitamente equilibradas? Não, queridos, você não deve esperar suas emoções se equilibrarem. Você deve equilibrar as suas emoções com um senso de missão, com um alvo bem estabelecido. Como o apóstolo Paulo diz, eu luto, mas não como sem meta. Não, eu tracei uma meta e eu luto por esta meta. E a principal luta que nós travamos não é fora de nós. Essa existe e deve ser travada, mas é principalmente dentro de nós. É nós nos controlando, nós nos equilibrando, nós concentrando as forças na direção do objetivo. Porque nossas forças, nossas emoções começam a divergir, começam a se dispersar. E a gente tem que concentrar tudo, se equilibrar e ir adiante. Se você viver submisso às suas emoções, sequestrado pelas suas emoções, você não vai a lugar algum. Diante de todo desafio, diante de toda dificuldade, diante de cada obstáculo, as suas emoções vão te fazer retroceder, vão te derrubar. Então é o momento, quando as suas perturbações vierem, as suas angústias vierem, de dizer: eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão. E que os sentimentos se calem agora, porque eu vou adiante. Não tem preguiça, não tem tristeza, não tem cansaço, não tem perturbação que vai me impedir. Nada vai me impedir, porque essa é a minha meta. E era a meta aqui de Jesus, era ir adiante até a cruz. Tem uma música muito bonita de um cantor americano, Michael W. Smith, a música se chama Secret Ambition, que ele diz assim: ninguém sabia a ambição secreta de Jesus. Ele quebrou as velhas regras mergulhadas em tradições, ele rasgou o véu sagrado, questionou os poderosos, ajudou aqueles que clamavam pelo seu nome, mas ninguém sabia qual era a sua ambição secreta. A sua ambição secreta era a de entregar sua vida. Então, muitas pessoas têm sonhos de grandeza, sonhos de poder, sonhos de fama, sonhos de títulos. O sonho de Jesus era dar a vida por nós, era se doar, era nos salvar, era nos conquistar pelo seu sacrifício de amor. E a missão de Jesus, queridos, nada nem ninguém o impediria, o faria desistir, porque era motivada pelo maior poder do universo, que é o amor. Porque ele nos amava, ele foi adiante. Mesmo com as emoções perturbadas, mesmo com os sentimentos abalados, ele foi adiante por amor. E assim temos que guiar a nossa vida, queridos, sempre por amor, que faz nos suportar qualquer coisa. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.